Alimentação saudável na infância. Um tema muito importante aqui no Alesp Conecta de hoje. E a nossa convidada é a nutricionista Andréia Marim. Fique agora com a íntegra da entrevista. Seja muito bem-vinda ao Alesp Conecta. Obrigada pelo convite. Nós quem agradecemos. Bom, Andréia, para a gente começar, o tema de hoje é um tema bem assim, complicado e de bastante atenção, né, às famílias. Então, eu queria que você começasse a falar para a gente um pouquinho sobre a forma, como que se forma o apetite e o gosto alimentar das crianças. Então, a criança, ela nasce, é amamentada, o certo é amamentar até o 6º mês. A partir disso, a gente começa a introduzir os alimentos para a criança de uma forma mais pastosa. A partir de 1 ano, a gente consegue fazer com que a alimentação da criança seja bem parecida com a da família. Então, nós temos que oferecer para ela todos os tipos de nutrientes. Carboidrato, proteína, fruta, verduras e legumes que vai proporcionar para a criança vitaminas e minerais, né? O aporte vitamínico. E leites, laticínios, que também vão proporcionar a absorção de cálcio, potássio, para a formação dos ossos, dos dentes. Perfeito. A gente teve uma lei aqui que foi protocolada no dia 9/12 do ano passado, de 2019, né? Era um projeto de lei do deputado Roberto Moraes. E aqui ele fala assim que dispõe sobre fornecimento de alimentação especial ou diferenciadas para alunos com restrições alimentares, enfim, na merenda escolar das crianças, né? Queria saber um pouquinho sobre a sua opinião sobre essa lei que foi protocolada. Eu acho que a merenda escolar, a minha opinião, ela fornece nutrientes saudáveis para as crianças que não têm o poder aquisitivo para ter todos os tipos de nutrientes, não tem quem prepare, fica muito tempo na escola. Agora, com restrição, realmente, existe algumas pessoas com um pouquinho de restrição. Isso daqui é uma coisa nova, eu acho que sim, vai favorecer bastante crianças que têm alguma alergia ou intolerância alimentar. Perfeito. E aí, a gente também pode falar um pouquinho na questão do que faz mal para a saúde na alimentação da criança também, doutora? Então, o que faz mal na saúde para a alimentação da criança são todos os produtos industrializados, processados, fast food, excesso de carboidrato, doces, alimentação um pouco com um custo menor e com muito fácil acesso. Entendi. E qual que é a sua sugestão sobre essa questão, por exemplo, nas escolas? A gente falou de escola estadual, mas e nas escolas particulares? Como é que fica essa questão da merenda? A escola estadual tem um fornecimento alimentar. Então, assim, a criança não tem muita escolha. Ela tem que comer o alimento nutritivo que estão fornecendo para ela. Agora, já na escola particular, tem cantinas, né? E tem crianças que já têm acesso a valores para poder comprar o que quer comer. Se não tiver uma boa orientação, o que vai acontecer? Também vai comprar produtos industrializados, porque em poucas cantinas a gente vê salgados integrais, alimentos mais nutritivos, frutas, verduras, legumes. A gente vê muito doce, muita coisa mesmo calórica, cheia de gordura. E como que a gente faz? Porque assim, quando a gente lidar com criança, é complicado, né? A gente sabe aí que a televisão, a mídia, enfim, ela traz uma variedade de coisas que mostram para as crianças. E como que a gente faz? Não sei acho que não é nenhum bloqueio, mas como que a gente consegue fazer com que as crianças comam mais saudável? Porque eu acho que é uma questão um pouco complicada, então, tudo né? isso começa na primeira infância, né? Porque, assim, ela não nasceu aprendendo a conhecer todos os tipos de alimento. Ela não tem a palatabilidade para ver o que é bom e o que não é. É a mãe e o pai que vai estar introduzindo. O quanto antes a gente introduzir alimentos mais saudáveis, ela vai ter o paladar mais saudável. A hora que ela for comer o industrializado, talvez ela até rejeite um pouco. Ou ela tenha essa consciência de que aquele alimento não é tão saudável, por isso eu vou consumir menos. Eu vou consumir em situações atípicas, mas não vou fazer isso de um hábito alimentar. Como uma festa, por exemplo? Com certeza, porque você vai levar seu filho numa festa, você vai restringir ele de comer um bolo de aniversário? Não dá, né? É complicado, né? Porque se você fizer isso, a criança vai ter algum transtorno alimentar, ela vai ficar com alguma compulsão alimentar, ou achar que o alimento não é bom em nenhum tipo de aspecto, pode até no futuro dar uma anorexia. Então, assim, eu acho que tudo tem um passo a passo, sem restrição severa, mas primeiro ensinando seu filho, a criança, ou seu filho não, ou a pessoa que cuida da criança, porque hoje em dia muita criança fica às vezes com babá ou fica com as empregadas, e que também elas têm que ser instruídas para poder estar fazendo essa alimentação para a criança.
Perfeito. Você falou também dessa questão da idade das crianças, enfim, introduzir alimentos saudáveis. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, a partir de qual idade a alimentação da criança torna-se igual ao dos pais, se é assim que a gente pode falar. A partir do primeiro ano de vida. Primeiro ano de vida já. No 6º mês a gente desmama, introduz alimentos mais pastosos. A partir do primeiro ano é a mesma comida que tem familiar. Porque o legal é a criança ter o contexto familiar na hora da alimentação. Porque ela vai imitar os pais. O irmão mais velho, então o que todo mundo está comendo é o que ela vai querer. Claro, vamos fazer as carnes picadinhas, vamos dar uma amassadinha no arroz, vamos colocar um purezinho de batata para deixar um pouquinho mais pastoso, mas é a mesma comida da família inteira. Porque também não é justo, né? Fazer vários tipos de comida para todo mundo, né? Cada um tem uma restrição ali, também deve ser um pouco complicado. E a questão, por exemplo, de inserir alguma comida em que a criança, ela nega sempre. É na primeira tentativa que a gente deve parar? Não. Então, assim, é muito difícil você introduzir um alimento novo para a criança quando ela rejeita. Por exemplo, uma beterraba. Ela tem um gosto doce, porém meio terroso, uma cor diferente, ela mancha. Então, assim, ó, deixa a criança pegar no alimento, escolher o alimento, ajudar a preparar. Então, assim, ó, vamos ralar a beterraba? Aí, poxa, não gostou. Então, vamos cozinhar a beterraba, que muda totalmente o sabor. Olha. É a mesma coisa com a cenoura. A cenoura ralada tem um sabor. Se você cozinhar, tem outro. Se fizer um purezinho de cenoura, introduzir a cenoura no meio de uma outra alimentação. Né? Eu percebo que muita criança tem o receio do verde. É verdade, né? Olha, o verde acha que é alguma coisa ruim. Que o gosto não é bom. Vê uma salsinha, vê aquilo, não quero... Não quero esse verdinho, né? Aí pega o brócolis, fala assim, arvorezinha, couve-flor. Faz uma forma mais lúdica para a criança, vai brincando com ela. Por que será que a criança ela tem essa percepção que esse verdinho não é bom? Vocês sabem que isso é meu... neurodidático, que a criança realmente ela não gosta do verde como azul. Você já viu algum alimento azul? Não. Bom, só os blueberry, né? Mas geralmente as crianças não comem. Então, realmente, eles têm um pouco de dificuldade com essas duas cores, no visual. Porque o visual, o olfato, o paladar, o tato, ele influencia muito na alimentação da criança. E a questão, a gente até falou dessas duas questões agora, mas eu até esqueci de falar a questão do sal. O sal da comida da família, quando a gente começa a introduzir, a criança começa a comer a nossa comida que a gente faz pra gente, a gente precisa diminuir a questão do sal, por exemplo, do tempero. Então, os pais ficam muito preocupados, né? Poxa, eu vou fazer a comida do meu filho sem sal. Por que eles não pensam que a comida deles também tem que ter uma restrição de sal, de sódio? Então, assim, o sal da alimentação da família inteira é igual. Tanto para um pai, para a mãe, para o irmão mais velho, como para uma criança ou um adolescente. Como que a gente consegue variar a alimentação da criança? Olha, a gente tem que variar em nutrientes. Por exemplo, se você sempre comer uma laranja, você vai ter vitamina C. Tá, e a vitamina C em excesso é ruim, não é? Hoje não absorve tanto, assim, não que seja em excesso. Ela até ajuda na absorção do ferro, quando a gente tem folhados verdes escuros, não é. O que eu quero mostrar, assim, ó, a laranja tem excesso de vitamina C. Agora, a maçã tem pectina, que vai ajudar mais na formação do bolo fecal. Então, a banana tem um pouco mais de potássio e magnésio, que dá relaxamento, saciedade, estimula triptofano. Então, cada nutriente, cada alimento de cor diferente, tem um fator que vai nos auxiliar em forma nutricional. Então, essa questão da cor, né? Acho que tem o sabor, a variedade, a cor, a harmonia. Tudo isso ajuda a facilitar na alimentação da criança? Sim, só que é muito difícil a criança absorver tudo isso de uma vez, né? Então, a gente tem que ir introduzindo aos poucos. Para que isso também não fique uma coisa para muito que ela forçada, conhece né? todo o alimento. Hoje ela vai experimentar o brócolis, na outra semana ela vai ver uma couve-flor. Porque se a gente for colocar tudo de uma vez, ela vai ficar confusa. Vai ficar perdida, né? Fica perdida. Tá, apresentei um alimento para uma criança. Ela não aceitou aquele alimento. Eu devo insistir novamente? Sim. No mínimo 10 vezes. 10 vezes. Se ela não gostar, realmente, aí você desiste, para não ficar irritada com o alimento. E daqui uns 2, 3 meses, você começa a ofertar de novo. Porque o paladar da criança vai mudando conforme ela vai crescendo. Perfeito. E quais são os principais cuidados referente à refeição da criança que a gente deve ter?
A variedade de nutrientes. Isso daí que a gente falou agora, né? Exatamente. E assim, ver o biotipo de cada criança para a gente ver os macronutrientes, o quanto ela precisa de carboidrato, quanto de fruta ela precisa. Se aquela criança está um pouco mais gordinha, será que ela precisa consumir o mesmo daquela outra que gasta muito mais energia? Então, assim, tem que ver também o que a criança está gastando de energia para ver o que está dando de alimentação para ela. Porque senão aí pode o quê? O excesso vai dar excesso de peso, vai favorecer a obesidade. Né? E a obesidade vai favorecer a dislipidemias, a diabetes, colesterol alto. Perfeito. E o que não é saudável? Porque hoje a gente vê assim, produtos industrializados. Mas acho que agora você trouxe uma questão muito importante, que é a questão do exagero. Eu acho que mesmo introduzindo um alimento bom, eu acho que tudo que tem exagero começa a se tornar ruim. Então, fala um pouquinho pra gente. Então, todo alimento industrializado, o que a indústria faz? Coloca artifícios para que a palatabilidade daquele alimento seja bem aguçada, para que a criança queira comer cada vez mais. E vai mexendo nas papilas gustativas da criança. Quando eu falo papila gustativa, é a sensação dos sabores. Então, um sabor mais natural, ou com menos sódio, ou com menos açúcar, não fica tão atrativo para a criança. Então, o excesso de industrializados atrapalha a introdução de alimentos saudáveis. Perfeito. E a gente também tem aquelas preferências alimentares, a disponibilidade dos alimentos no mercado também, que hoje, quando você vai ao mercado com uma criança, eu acho que é uma tentação, né? Você acha que os pais devem levar os filhos juntos para fazer o mercado? Isso não, é difícil no início, mas isso é uma educação nutricional. Então, você tem que levar, assim, seu filho ao mercado. E ele vai ter que saber escolher o que pode e o que não pode. Você vai levar ele na parte de hortifruti e vai fazer de uma forma lúdica, ele separar os alimentos, ele escolher o que ele quer comer para preparar no dia seguinte. Quando chegar nos industrializados, talvez, às vezes, não vamos restringir totalmente uma coisinha ou outra, mas não na mesma quantidade que a gente pega os alimentos mais saudáveis. Priorizar a qualidade, a quantidade de alimentos saudáveis. E os outros, não como compensação. Só para eles também, assim, poxa, coitados, né? Eles veem tanta coisa, eles veem os amiguinhos na escola, nas festinhas. Então, assim, deixa experimentar só para não causar compulsão alimentar. Experimenta, fala assim, olha, você vai experimentar hoje. Olha a diferença. Né? Olha a diferença de um alimento para o outro. Não que você não vai poder comer nunca. Eu sei que hoje em dia a vida é muito corrida. Nem todos os pais ou os cuidadores conseguem ficar fazendo bolos integrais, coisas saudáveis com menos açúcar, com mais grãos. Mas seria legal fazer a criança fazer aquele produto, assar, comer. Antigamente a gente comia bolo de mãe. É verdade. Ninguém ficava obeso, ninguém tinha problema de saúde. Hoje em dia as crianças estão tudo com obesidade. É verdade. Eu vejo pela sobrinha do meu noivo, ela tem 4 aninhos, ela pede Coca-Cola de manhã, à tarde e à noite. Se deixar, né, o refrigerante... Então, mas isso a gente fala que é o imperador, né? As crianças são imperadores. Eles mandam nos pais. 4 anos. Como ela tem dinheiro para ir comprar o refrigerante dela? Não. Quem compra? Os pais, né? Se os pais não deram exemplo. Exatamente. Ai, coitada da criança, 4 anos, ela não tem discernimento ainda para decidir o que é bom e o que é ruim. Quem tem que ensinar é os pais. Então, quem tem que ser educado são os pais. E aí a gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes a gente vê uma criança que está um pouquinho acima do peso e fala, ai, que bonitinha, olha que fofinha, tudo. Mas acho que a gente tem que também estar ligado a outros fatores, né? Sim. E um deles é a obesidade, que acho que é uma coisa muito complicada. Quando é pequenininho é bonitinho, né? Quando fica adolescente, sofre bullying. Exato. Então, acho que a gente tem que começar desde do início, aí, desde quando, do desmame, a ensinar a criança a comer da maneira correta. Na verdade, eu vou te falar uma coisa aqui que eu acho legal. A partir do momento que você ficou grávida, os pais ficaram grávidos, vamos mudar nossa alimentação, porque eu estou gerando filho. A partir daí, vamos trazer novos conceitos para os nossos filhos. E não é o que acontece, né? Em muitos casos. Eu entendo até por causa da correria do dia a dia. As pessoas trabalham, às vezes saem cedo, chegam no final do dia, mal vêm as crianças. Não é fácil. Mas uma coisa muito legal, se pudesse colocar educação nutricional nas escolas públicas e nas particulares, não tem. Ninguém sabe. As crianças de hoje aprenderiam a comer, os filhos dela provavelmente seriam crianças mais saudáveis. Então, seria assim, a longo prazo? Seria. Mas é muito importante. Tinha que ter como matéria educação nutricional. Perfeito, concordo com você. André, a gente vai para um intervalo rapidinho e a gente volta daqui a pouco para falar sobre o assunto.
Nesse primeiro bloco, a Andréia Marim falou sobre os principais cuidados nas refeições das crianças. Voltamos com a Lesp Conecta de hoje. E nesse bloco, a especialista vai explicar como a educação nutricional pode ajudar as crianças a terem um estilo de vida mais saudável. E a gente estava falando no bloco anterior, uma coisa que eu acho que dá uma discussão bem bacana, que você falou assim, que na sua opinião, né, deveria ter uma matéria específica para uma educação nutricional nas escolas, para ensinar as crianças, enfim, né, o que é um alimento saudável, o que não é, né, enfim. E aí, eu vou até introduzir uma outra coisa, que é a influência das propagandas, né? Tanto no mercado como na televisão. Porque a gente vê aquelas propagandas de fast food na televisão, né? Isso chama atenção, a criança já vê um símbolo e fala: mamãe, papai, eu quero ir lá. Né? Eu quero comer aquele lanche, enfim. E a gente não vê tantas propagandas quando a gente fala, né, de uma verdura, de um prato saudável. É mais difícil a gente ver algo assim. Não vê, né? Vou te falar uma coisa. Antigamente, a gente tinha, nas propagandas, mamadeiras e chupetas. Né? Hoje a gente não vê mais, é proibido. É verdade. O incentivo de mamadeira e chupeta. E por que hoje tem um incentivo de todas essas alimentações, desses fast food, dessas propagandas? Por que é permitido ainda isso? Porque, assim, é incentivar a pessoa a consumir. Porque aparece aquele lanche duplo, triplo, mega, top, e aí só o visual, não precisa nem ter o olfato, o paladar, já aguça. Exatamente. Já ativa, parece que você já quer ir comer. Aí você vê o olhinho já brilha, né? Já brilha. Então, por uma pessoa que já experimentou, isso você vai aguçando, vai aguçando, vai aguçando. E nutricionalmente, isso não é bom. Uhum. E muitas pessoas hoje fazem isso de uma alimentação diária. Exatamente. E aí levam para os seus filhos. Aí é engraçado, né? Porque se a gente for pensar, o fast food. Eu nunca vi uma criança que não gostasse de fast food. Acho que qualquer criança que você der esse alimento, ela vai aceitar numa boa. Agora vamos falar de outra coisa. E como que a gente introduz a questão das verduras na alimentação das crianças? Oferta, né? Como eu te falei anteriormente, a gente vai ter que ofertar todas elas. Vai ter verduras de gosto amargo, a criança não vai ter essa palatabilidade boa. Mas vai ter aquelas mais lúdicas. Como a gente vai montar um prato brincando, coloca lá um brócolizinho, uma couve-flor com uma arvorezinha, corta uns ovos, faz o olhinho ou o cabelinho, as verduras. Então, assim, de início, de uma forma lúdica, deixar a criança comer com a mão, pegar com a mão e comer como se fosse um fruto. Ter acesso, ter facilidade com o alimento, comprando. Escolhendo, porque eles gostam disso. De participar, você né? Nunca, assim, eu vejo meus filhos, quando eram pequenos, que eu levava em festinha de escola, tem feirinha. Né? Festinha de buffet infantil, aí eles vão lá e eles começam a escolher todas as verdade, frutas. Eu já vi também. Eles gostam disso. Faz da forma. É trabalhoso. Demora mais para fazer a compra, demora. Mas pega um dia ou outro, mas faz com o seu filho. Você acha que essas brincadeiras lúdicas ajudam? Muito, demais. Ajudam bastante. Bem. Né? Eles escolhem, olha, sei lá, aqui, né, a cenoura, a banana, enfim. Isso, aí depois leva para casa. Você não comprou isso? Você não escolheu essa feirinha? Então vamos experimentar? Vamos ver como nós vamos fazer isso? Vamos ralar? É gostoso? Vamos cozinhar? Vamos fatiar? Claro, com a ajuda sempre de um adulto, né? Sim. Mas sim, isso é super importante. Isso acaba introduzindo e fazendo com que a criança até fique mais próximo, né? Até dos pais, né? Ou de quem cuida da criança, enfim. E acaba virando uma brincadeira gostosa. Com certeza. Aquele colorido, né? Aquela sensação, opa, né? Vou comer. Olha, eu comprei esse e tô comendo. Que é a questão que você falou, né? Eu acho que é fundamental também. E como a gente consegue saber se uma criança está no sobrepeso ou obesa? Porque aquele assunto que a gente estava falando, uma criança pequenininha, criança, bonitinha. Eu trabalho muito com IMC. Então, assim, a altura quadrada dividido pelo peso da criança. Só de olhar, a gente já sabe se uma criança está sobrepeso ou não. A criança não faz musculação para ficar forte. Exato. Né? Então, ela não vai ter músculo, então não tem peso. É peso de gordura. Tá. Então, se ela tiver... A gente tem uma escala, a gente tem gráficos para mostrar se a criança está num percentil superior ou inferior, para ver se ela está sobrepeso. E uma criança sobrepeso, ela tem uma predisposição de ser um adulto obeso. A criança, ela
até os 2 anos, sabe aquele bebezinho gordinho, bonitinho que você falou? Que é fofinho, que tomou bebidas, fórmulas lácteas. Então, ela já tem uma predisposição a ser um adulto obeso. Aí, a criança, na infância, se for gordinha, é uma predisposição. Nunca vai ser um adulto magro. E no estirão. E a menina na menstruação. Na menarca, né? Então, o que acontece? No estirão, o menino ainda ficou grandão, não tem jeito. E a mulher, infelizmente, o homem para por aí, né? A mulher, em cada gestação, cada vez que engorda mais, a predisposição de não voltar ao peso é maior. E aí, tem aquela questão da genética. Ah, os meus pais já são, né? Sempre foram obesos. Eu também tenho essa predisposição? Ou isso eu posso falar assim, não, eu sou, meu marido é, mas o meu filho não vai ser porque eu vou mudar isso? Não. Então, assim, pais que sempre tiveram os avós foram gordinhos, tá na carga genética, tá no DNA. Eu não te falei que agora nossos filhos, se a gente não tiver a educação e eles não tiverem sobrepeso, os filhos dele vão ter. E tá na carga genética, tá no DNA, isso é verdade. E não tem como mudar. Eu tenho muitos pacientes que eu vejo que faz direitinho, mas quando eu vou ver o histórico familiar, é difícil. E aí você acha que com uma alimentação saudável, e aí a gente pode juntar, por exemplo, a prática de atividades físicas também, Sempre. que eu acho que é um conjunto, ajuda né? a aumentar o metabolismo. E sim, assim, o emagrecimento ou o controle de peso é cálculo de mais e menos. Consumiu mais, gastou menos, vai ganhar. Então, o metabolismo está baixo, então vamos gastar mais para a gente poder, aquele pouco que você come, dar uma restrição e fazer aquele cálculo e você realmente está perdendo um pouco de peso. A gente também estava conversando nos bastidores e eu achei super interessante o que você falou, que foi a questão assim, bom, eu e meu marido estamos acima do peso, eu só vou mudar a alimentação do meu filho. Isso é errado, não tem né? como. Como é que você vai mudar a alimentação? Traz uma criança no consultório que está gordinha, aí chega o pai e a mãe com os hábitos alimentares todos errados. Os pais são os exemplos da criança. A criança só imita o que os pais fazem. São eles que estão mostrando para a criança o que é o certo, o que é errado. E, claro, o pai, a mãe, são ídolos. Então, assim, a criança vai fazer exatamente o que a mãe e o pai estão fazendo. É o espelho, né? É o espelho, Meu pai, meu herói, minha mãe, né? Então, assim, vão imitar. E outra coisa, como eu te falei no início, a criança não tem autonomia para preparar o alimento, para comprar o alimento. Então, ela vai comer o que o pai e a mãe estão fornecendo. Com certeza. Vamos falar, então, sobre essas questões. Meu filho está obeso. Quais são as doenças que isso pode acarretar para ele? Então, uma predisposição a diabetes, colesterol alto, triglicérides alto, ácido úrico alto. No futuro, problemas cardiovasculares. Ou seja, né? Se tratado antes, isso tudo poderia ser evitado. Exatamente, de síndrome plurimetabólica. E no futuro, doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer também. Está associado à obesidade, ao acúmulo de gordura. Então, a gente está falando aqui hoje de um tema muito sério. É preventivo, né? Preventivo, exatamente. Que deve começar lá desde quando é bebezinho, né? Exatamente. Vamos lembrar e hoje a gente tem uma coisa que eu vou te falar. O culto ao corpo, né? A menininha tá ficando mocinha e tá com uns 14, 15 anos, tá gordinha. Simplesmente ela fecha a boca e fica com anorexia. E aí? Tem esse outro lado. Né? Porque ela quer ter o padrão de corpo, como as outras que não tiveram esse problema, ou o que a mídia nos oferta, né? Então, assim, muitos problemas comportamentais. E a criança, ela pode fazer uma dieta para emagrecer? Pode. Desde que seja acompanhado, né? É muito engraçado. Vamos fazer dieta em criança. Não é fazer dieta em criança. É só tirar tudo de ruim que ela já está comendo. Ela comendo normal... Ou seja, é mais simples do que a gente pensa, né? Muito simples. Quando a gente fala em dieta para a criança, a gente já vem na cabeça aquele bicho, é porque né? Fala, meu Deus. Tudo de industrializado que ela consumiu, né? Todos os refrigerantes, todos os fast food. Tira tudo isso dela e coloca a comida. E uma atividade física. Coloca carboidrato, proteína, verdura, legumes, frutas. Atividade física, não precisa de mais nada. Ponto. Nada. É muito mais simples do que Não podemos restringir muito a alimentação da criança, que ela passe fome, né? Exatamente.
Não tem como. Então, a gente tem que ofertar carboidrato para a criança. Exatamente. Só que o carboidrato que eu vou ofertar para ela não é aquele coração, que é cheio de gordura. Uhum. É um bom carboidrato, cereal integral. Então, assim, é ter qualidade nutricional e quantidade adequada para cada criança. Só isso, né? Simples assim. É simples, é mais simples do que parece. Não é dieta para criança, é só melhorar, tirar tudo que é ruim e deixar só as coisas boas. Com certeza, concordo com você e acho que a gente está falando aqui de um tema, como eu já disse anteriormente, bastante delicado, né? Quando a gente fala nessas questões. E quando a criança, por exemplo, aí a gente vai falar de uma alimentação saudável. A criança, ela é magrinha, tudo, ela não tem uma predisposição para obesidade, né? Então, acho que isso é um tema muito importante. Como é que eu sei? Aí vai ser por exames, acredito eu, Sim. né? Como é que eu sei que aquela criança também está saudável? Porque ela pode comer tudo, mas ela pode... Existe muito aquela criança magrinha que tem um metabolismo bom, ótimo, e que ela come só porcaria. Então, é isso que eu queria chegar. Ela não engorda. Não engorda. Mas eu te garanto. Que ela vai ter problemas futuros. Vai. Com certeza. Vai ficar gordinho. Muitas crianças, nossa, eu lembro quando eu era adolescente, muitas crianças magrinhas, quando eu vejo hoje em dia, tá tudo gordo. Porque não tiveram uma educação nutricional. Ou pode ser até que, dependendo de alguns casos, nem fique gordinho, mas tenha problemas como... Colesterol alto, diabetes. Uma pré-diabetes. Realmente, sim, existe isso. Isso pode acontecer. Pode. Tá. A gente está chegando no final do programa aqui, mas eu queria que você falasse também rapidamente para a gente a questão da intolerância. Tanto intolerância à lactose, intolerância a glúten, que a gente sabe que são duas coisas, né? Tem a doença celíaca, né? Que é intolerância ao glúten, e essa questão da lactose também. Então, nós temos assim... Como que a gente consegue alergia substituir, né? Ao alimento e a gente tem a intolerância ao alimento. Ou a gente não tem a enzima que digere o alimento. Então, assim, quando a gente pensa da lactose, realmente pode ter algumas crianças que nascem com essa intolerância quando sai do desmame. O leite materno é super ok. A hora que você vai fazer fórmulas infantis, ela não se adapta. Realmente, ela não tem a enzima lactase que vai fazer a digestão da lactose. E aí, ela causa uma intolerância. Então, diarreia, distensão abdominal, o bebezinho começa a ficar com uma barriga estufada, gases, refluxo. Realmente, existe isso. Agora, assim, quando a gente fala em alergia alimentar, isso é um pouquinho mais lá na frente. Quando a criança comeu muito lactose, muito leite. Né, que tem a proteína, a caseína do leite. Tá? Aí é outra coisa, isso não é uma intolerância. Isso é uma alergia. É uma alergia que é causada à proteína do leite. Quando você falou assim, o glúten, a gente tem a doença celíaca. A doença celíaca, ela é uma doença autoimune. Então, ela é uma doença que a pessoa pode desenvolver ao nascer, como ela pode desenvolver na fase adulta. Uma doença autoimune, a gente não desenvolve, às vezes até por fatores emocionais você desenvolve essa doença autoimune. Então, realmente, o celíaco, ele não pode comer nada com glúten. Nem ter, por exemplo, você pegou uma faca, cortou um pão com glúten, aquela faca você não pode usar para o celíaco, porque ele passa mal. O celíaco, ele tem que ter uma cozinha totalmente diferente para ele. Entendeu? Então, assim, a doença celíaca é diferente. A intolerância ao glúten é porque ele não faz ele não tem a enzima que vai digerir o glúten. Agora, acontece assim, pessoas que comem tanto glúten, acontece que desenvolve uma alergia ao glúten. Tanto que come, não só o glúten, um alimento, se você come todo dia, repetitivamente, uma hora você vai ter uma alergia. Você vai enjoar também. Uma distensão abdominal, vai ter uma diarreia, vai ter uma complicação intestinal. E toda vez que você consumir aquele alimento também. Como tem muita gente que tem intolerância a oleaginosas, castanhas. São alimentos muito alergênicos também. Amendoim. Sim, é verdade. Eu tenho até um pouquinho em questão de amendoim. Se eu como em grande quantidade, começa a ficar cheia de manchinhas. Isso, assim. Da dermatite. Tudo isso a gente chama de doença autoimune. Dermatite, psoríase, artrite, reumatoide. Então, vai desenvolvendo, só a alimentação vai desenvolvendo todos esses tipos de doença. Olha como é incrível. É isso que eu ia falar. Tantas coisinhas que podem ser desenvolvidas, né? Principalmente, por isso que a gente tem que ter um cuidado maior, né? Com a alimentação. Perfeito. Bom, a gente chegou no final aqui do nosso Alesp Conecta. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui, viu? Muito obrigada, Andréia Marim, nutricionista. Obrigada pelo convite. Espero que eu tenha ajudado com as informações para todo mundo, para vocês. Com certeza ajudou. Muito obrigada, viu?
Esse foi o Alesp Conecta de hoje. Fique ligado nas nossas redes sociais e até o próximo programa.